o livro do profeta Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 40, que fala a respeito do momento final das nações, o Amagedon, a última guerra, a última batalha, do perseguidor, a besta, o anti-Machia, a besta do mar, com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, meio dos pés, parecendo uma pantera, um leopardo. Grécia, gregos, diz também que tinha mandíbula e boca de leão, a Babilônia, né? E o dragão lhe dará seu trono. O trono do dragão, vocês estão ouvindo, é na Turquia, né? Leia Apocalipse 2,13, onde Yahushua Mashiach diz que eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, onde minha fiel testemunha Antipa foi morta. Isso é Pérgamo. Hoje chama-se Bergama, essa cidade, né, na Turquia. Ele diz aqui o texto: no tempo do fim, entrará em luta com ele. Ele é a besta do mal, o anti-Machia. O personagem que vai surgir, se é que já não surgiu, e que vai, de acordo com o que escreveu Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, sentar-se no templo de Deus, o terceiro templo que ainda vai ser erguido, construído lá em Jerusalém, e ele vai requerer, vai exigir obrigatoriamente, sob pena de morte, quem não fizer, que é a adoração a ele, né? Vai se levantar acima de tudo que se chama Deus, vai requerer culto, né? E diz aqui que o rei do sul vai lutar com ele, só que ele vai vencer o rei do sul. Aí o texto diz mais, o rei do norte, né, contra o qual o rei do norte se lançará, vai se lançar contra ele. Aí o rei do norte é a Rússia, né, com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Aí diz que ele entrará em suas terras. Então não vai adiantar Moscou, a Rússia vir contra ele. O rei do sul já não vai dar conta. O rei do norte muito menos, né? É um personagem fora do comum, né? A Terra nunca viu isso. E só verá uma vez, né? Ele entrará em suas terras. Não vê Donald Trump hoje? O Trump tem medo de encarar a Rússia, porque ele fala que seria uma guerra mundial e a extinção, traria a extinção do planeta Terra, né? Porém, esta criatura que está surgindo não terá medo de encarar a Rússia, fazer frente à Rússia. Pelo contrário, ele entrará em suas terras, as terras do rei do norte, e invadindo, as atravessará. E depois diz aqui, e penetrará no país do esplendor, Israel. Nem Israel será poupado, né? Hoje o mundo pede paz, mesmo o Papa Leão XIV pede paz em Gaza, entre a guerra de Israel contra Gaza, contra o Hamas. Mas vem um tempo em que esse ser, essa criatura, esse personagem vai surgir. A Bíblia diz que ele vai penetrar no país do esplendor, onde muitos cairão. Ou seja, nem Israel vai ser poupado. Esses, porém, hão de escapar de suas mãos. Edom, de onde vem Esaú, né, vermelho, Rorro. Moabe,
de onde vem Ruth, e os sobreviventes dos filhos de Amon, os que sobreviverem, né? Dizem que Edom, Moab e Amon está na Jordânia, né? Vizinha, é um país vizinho a Israel, onde está o Monte Nebo, né? Onde o profeta Moisés morreu ali foi sepultado, onde, de acordo com o livro do Macabeus, a arca da aliança, através do profeta Irmial, que você chama de Jeremias, a arca está escondida ali, né? No Monte Nebo, né? É o que a Bíblia diz. São os únicos que vão escapar da mão dele. E ele continuará a estender a sua mão sobre outras terras. Eu estou lendo esse texto aqui porque eu prego que a besta vem do Oriente Médio. Eu prego que o Antimashiach, você chama de Anticristo, virá do norte de Israel, como diz Daniel 7 e Daniel 8, 9. Ele vem do norte de Israel, não vem da Europa. Tanto que suas características estão aí. Pés de urso, parece uma pantera, um leopardo, mandíbula e boca de leão. A própria Bíblia diz aí, o dragão lhe dará seu trono. O trono do dragão é na Turquia. Então ele não vai se sentar no Vaticano. Vê o leão 14, nasceu em Chicago, Estados Unidos, tem dupla nacionalidade peruana, mas ele se assentou no trono em Roma, né, no Vaticano. Trono de Pedro, Basílica de Pedro, está lá na Praça de São Pedro. O Papa tem que deslocar do seu país e viver em Roma, como foi o Francisco, da Argentina, o Bento XVI, da Alemanha, o Karol Wojtyła, né, o João Paulo II, da Polônia, e assim sucessivamente. Também a Bíblia diz em Apocalipse 13 que o trono da besta, que é o trono de Satanás, não fala que é Roma, o trono de Satanás, do dragão, Apocalipse 2,13, diz que é Pérgamo, atual Bergama, Turquia. Inclusive, na Turquia, a cidade de Istambul, que é a antiga Constantinopla, tem 7 colinas, cada colina é uma mesquita. É um país do Islã, né? O quarto cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, versículo 8, não é amarilho, né? É verdoso, é esverdeado, né? É a cor do Islã. O trono dele é na Turquia, né? A Turquia hoje é o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos. É um grande jogador a Turquia, né? Guerra em Israel, guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Veja o posicionamento da Turquia aí. Ela é neutra, né? Porque ela faz parte. Ela joga dos dois lados, do lado do Oriente. Não foi a mão do Recep Tayyip Erdogan que pegou a Síria, Damasco, acho que em menos de 10 dias, com apoio do exército turco, a inteligência turca, armas da Turquia. Ahmed al-Shara, o antigo nome dele era Abu Muhammad al-Jolani, né? Da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, não derrotou Bashar al-Assad. A família al-Assad estava há 50 anos no poder na Síria. Foi profético. A mão da Turquia. E a Rússia não fez. A Rússia fez pouco caso, não fez nem questão, porque a Rússia viu que a Síria caiu na mão do Islã, né, do islamismo. Agora, se fosse na mão de americano, aí a Rússia iria agir. Ela não fez nem questão, mesmo tendo bases bases militares em Tartus e outra cidade ali da Síria. A Rússia deixou. E no final das contas, o Gog, a Rússia, quando vier, de acordo com Ezequiel 38, 39, lutar contra a nação de Israel nos montes de Israel,
vai vir com Líbia islâmica, vai vir com Etiópia, também tem islamismo. Há várias religiões na Etiópia, mas tem o islamismo na Etiópia, né? Gome, Bet Togarma, Mesec, Tubal, nações do extremo norte, né? O Gog vem, né? Com numerosos exércitos, numerosos povos, né? E muitos países ao norte, você começa a pegar a linha do norte de Israel, pega ali Síria, depois a Turquia ao norte de Israel, aí você vai vendo ali aqueles países do extremo norte lá de Israel, muitos países islâmicos, mesmo a Chechênia do Kadyrov, que apoia a Rússia contra a Ucrânia, é um país muçulmano. Parece que ele fez a maior mesquita do mundo, né? Quando não é muçulmano, quem apoia a Rússia é ditador, como a Bielorrússia, do Alexander Lukashenko, né? E outros. Veja quem estava no desfile de 80 anos do Exército Vermelho em Moscou. Maduro, Venezuela. Xi Jinping, China. Traoré, Burkina Faso, né? Até o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, estava lá. Você vê que ao lado do Vladimir Putin, da Rússia, né? Um ditador. Veja quem está ao lado dele lá. Veja quem está ao lado dele, né? Quando não é do Islã, Kavirol, da Chechênia, né? Países islâmicos são países que sempre é o mesmo presidente que ganha, né, as eleições, né? Venezuela, China, eleições suspeitas, né? Mas a Rússia vai ser derrotada, o Gog vai ser derrotado na guerra do Gog contra Israel, né? A Bíblia diz isso, vai gastar 7 meses para enterrar os cadáveres dos que vêm contra a nação de Israel, né? 7 anos para queimar as armas, Ezequiel, capítulo 38 e 39. Não é a guerra do Armagedon, porque a guerra do Armagedon é no norte de Israel, a do Gog é ao leste, lá do Mar Morto, do Armagedon é no norte. E é contra o Cordeiro, diz a Bíblia, né? Então são duas guerras, né? Na do Armagedon não vem todas as nações. Tem a lista das nações lá, de Ezequiel 38 e 39. Mas na do Armagedon, a Bíblia diz que Jeová diz em Zacarias, capítulo 14, versículo 2, reunirei todas as nações. Agora sim, o Armagedon vem os reis do Oriente, né? Do Norte, e os reis da terra inteira, do mundo todo, né? Aí é o Armagedon. E esse Gog aí, essa guerra do Gog, Ezequiel 38 e 39, não é a mesma guerra do Gog e Magog, depois do milênio, Apocalipse 20, porque aquela do milênio, aí sim vem povos, nações dos 4 cantos da terra, porque William Branham explicou, todas as vítimas de Satanás estão no inferno, e o diabo foi amarrado 1000 anos, acorrentado 1000 anos, e quando terminar os 1000 anos, as vítimas do diabo vai ser solta. Aí após o milênio, antes do julgamento final, haverá a guerra do Gog e Magog, que não é igual à guerra só do Gog, de Ezequiel 38 e 39. Apocalipse 20 é Gog e Magog dos 4 cantos da terra. Ezequiel 38 e 39 não vem todas as nações. O Armagedon vem. Mas depois do milênio, Gog e Magog, todas as vítimas do diabo estão no inferno e o diabo está esperando a ressurreição das matérias. Não é alienígena, ET, extraterrestre, OVNI. Não, Satã está esperando se levantar. E vai se levantar e aí ele vai contra a cidade amada, né? É Meca? Não, senhor e não, senhora. Arábia Saudita? É Medina? Não, senhor, não, senhora. É Jerusalém. Cidade amada, e cairá fogo do céu e devorará eles, né? Aí depois se instala o trono branco, o juízo final, e depois a eternidade. Essa sequência dos eventos, né?
pós a Magedon e antes do Armagedon. Continuo lendo aqui. Só vai escapar os filhos sobreviventes de Amon, mais Edom, mais Moabe, e ele estenderá a mão sobre outras terras, né? E a terra do Egito não lhe escapará. Tem condição de um papa de Roma tomar o Egito do presidente Al-Assis hoje, na atualidade? O Egito com 112 milhões de habitantes, um país árabe islâmico, né, da Irmandade Muçulmana. Você acha que o Papa de Roma, o Leão XIV, vai deslocar, vai sair de seu trono no Vaticano para fazer guerra no Oriente Médio e tomar o Egito? Tomar outras terras, tomar Israel, vencer a Rússia? Se é a Rússia que vai destruir o Vaticano. Profecia de William Branham. Sim, o Papa tem um papel, mas não é só o Papa, a Igreja Católica Romana. O judaísmo também tem o seu papel. Mas no fim dos tempos, eu digo e prego que as coisas vão virar para o Oriente Médio. Aí lá é Islã. É Islã, é islamismo, é o Corão, é xiita, é sunita, é turco. As coisas virarão para o Oriente Médio porque é profético. A Bíblia é um livro do Oriente Médio. Eu sei, Paulo era do Oriente Médio, Israel, da tribo de Benjamim. Escreveu aí 14 cartas, mas quando você vê o conhecimento do apóstolo Paulo, ele pediu para Timóteo passar em Trode, na casa de Carpo, me traga os pergaminhos. Aí era o livro de Naum, Obadias, Miqueias, Sofonias, me traga os livros, né? E a capa para o inverno que eu deixei na casa de Carpo, né? Você vê Paulo escrevendo, ele está apontando para o Oriente Médio, mesmo quando diz que o homem do pecado. Não é como diz o Mahdi do Islã que surgiu agora aí, o Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, né? Ele diz que o anticristo não é um homem, é um sistema. Que o Corão diz que ele tem um olho só, a nota de dólar dos Estados Unidos, o olho que tudo vê, né? Diz que é um sistema, mas eu vou pela Bíblia. No fim, Deus cumprirá a Bíblia. Se Paulo diz que é o homem do pecado, o filho da perdição, não tem como correr disso, gente. É o Oriente Médio. Se Naum 1:11, 3:19, Miqueias 2:5, Miqueias 5:5, falou que é um assírio, que a ferida de morte, quem foi ferido de morte lá, a ferida que não curava, a ferida mortal, a chaga lá, é o exército, era o Império Assírio. Não tem para onde correr não, porque a Assíria era a segunda cabeça, o Egito a primeira, a Assíria a segunda cabeça, Babilônia a terceira, Medos Persas a quarta, Grécia a quinta cabeça, e o anjo disse em Apocalipse 17, aí Ronã, que você chama de João, 5 caíram, 5 cabeças já caíram, 5 reinos, 5 impérios, um existe, é Roma, Nero, a sexta cabeça, que decapitou Paulo fora dos muros de Roma, mandou cortar a cabeça de Paulo. A sétima cabeça virá, durará pouco tempo. E o oitavo rei, que é a besta que existia, não existe mais, mas subirá do abismo, é uma dessas 7 cabeças. Aí a igreja romana, desde o Papa Damaso, que deu ordem para Jerônimo fazer a Bíblia em latim, a Vulgata, e tirar a letra O do nome Jesus, grego, né? Os gregos que já tinham transliterado o nome Yehoshua para Jesus, Jerônimo fazendo a Bíblia Vulgata latim no ano 392, sob ordem do Papa Damaso, tirou a letra O, Jesus, e ficou Jesus, para depois vir Jean Jorge Tricino, gramático, linguístico, embaixador da Igreja Católica Romana em 1524, e modificar a fonética do I para o J. Aí você tem o nome de Jesus, que eu prego hoje, que isso aí é a marca da besta, que nem o William Branham viu. Ninguém viu. E apenas o William Branham falou em 65, antes de morrer, nas suas últimas pregações, a marca da besta vai vir e vai apanhar você, e você nem vai saber o que é.
Vai estar com ela aí, oh, é a vacina contra a Covid-19 aí, a proteína Spike, a vacina. Vacina, tem nada a ver com vacina, não. A marca da besta sempre foi um espírito, né? Desde o tempo de Caim, o que Deus colocou em Caim foi um espírito, marcou Caim, colocou a marca em Caim. É algo espiritual que o mundo recebeu, não quer largar. Nós vamos ver, gente, quem vai acertar, né? Vamos ver quem vai acertar. A terra está cheia de pregador, bispo, apóstolo, teólogo, estudiosos. Dei uma mensagem de William Branham, tabernáculo cheio de doutores, né? Eu também sou um estudioso, eu também observo tudo, analiso tudo, e sou um pregador, estou pregando. Vamos ver quem vai acertar. Vamos ver quem vai acertar. Eu garanto, na minha fé, no que eu acredito, que é a Bíblia é infalível, né? No final das contas, as opiniões, pareceres de cada um vai falhar, mas o que está escrito na Bíblia é o que o Criador Jeová, Deus único e Pai, vai cumprir. Vamos ver quem vai acertar. William Branham disse, 20 dias antes dele morrer, mensagem, o rapto, o arrebatamento em Una, Arizona, 7 dias com pães sem fermento que você come hoje, não guarde para amanhã. É a referência 58 e 59, parágrafos, né? Queima com fogo, porque vai vir um novo dia. E haverá uma nova mensagem surgindo. E é uma coisa nova, então eu não digo que quem vai pregar essa nova mensagem sou eu. Eu estou pregando, aguardando um profeta aparecer. Enquanto ele não vem, eu vou pregando. Eu já trouxe aí 590 pontos, mandamento do Evangelho de Paulo. Também, diante do que o William Branham falou, eu não sou obrigado a repetir 100% o que o William Branham pregou. Se eu ver que a Bíblia diz uma coisa e o William Branham, profeta de Deus, diz diferente, eu vou pregar a Bíblia. Mesmo contrariando o William Branham. Eu vou pregar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Respeito o William Branham, gosto muito do que o William Branham pregou, e estou vendo as profecias de William Branham se cumprir. Mas infalível não é o William Branham, infalível é a Bíblia. Vou pregar a Bíblia. Simplesmente vou pregar a Bíblia. E na minha última pregação eu errei, né? Eu fui dizer lá que porque o Mardi Abdullah Hashem diz que Paulo mandou a mulher rapar a cabeça. Está errado. Paulo não mandou a mulher rapar a cabeça. Coríntios capítulo 11, Paulo diz que se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar o cabelo. E se cortar o cabelo ou rapar a cabeça, é vergonhoso que a mulher se cubra com o véu. Então, ele não está mandando rapar a cabeça, mas está mandando cortar o cabelo. E presta atenção, no mundo hoje. Tabernáculo da fé, tabernáculo da vida, tabernáculo dos 7 trovões, tabernáculo da restauração. Os tabernáculos, as mulheres dos tabernáculos não usam o véu. Nem da Assembleia de Deus, nem Deus e Amor, nem Batista, nem Presbiteriano. A única que tem um véuzinho, mas é um véuzinho transparente, a CCB. Não vale, porque aquele véu lá branco que usa, transparente, dá para ver o cabelo da mulher. O véu é para a mulher não mostrar o cabelo, a cabeça. E é sinal de que ela está casada. É sinal dos anjos, mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Então, corrigindo, né? Se a mulher não se cobre com um véu, mande ela cortar o cabelo. Mas hoje as mulheres protestantes, evangélicas, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, católicas, mulheres cristãs, cortam o cabelo. Isso significa que inconscientemente elas estão fazendo o que o apóstolo Paulo mandou fazer. Se não vais usar o véu, corte o cabelo. Agora, uma mulher crente, fundamentada
na fé que trouxe os profetas e os apóstolos, os fundamentos, uma mulher crente não cortará seu cabelo e também vai cobrir sua cabeça, seu cabelo com o véu. Não vai mostrar seu cabelo. Hoje as mulheres querem pintar. Mesmo Salomão dizendo em Provérbios que o cabelo grisalho é coroa de honra, né? Tanto para a mulher como para o homem, mas querem pintar. Atinge 40, 45, 50 anos, 60 anos, querem pintar, querem mostrar que são bonitas, e elas não sabem que quando elas cortam o cabelo, elas estão obedecendo. É terrível, não é horrível, não? Se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo. E cortaram todas as igrejas, Assembleia de Deus, Quadrangular, essas igrejas aí, a Universal, Mundial, autoriza as suas mulheres a cortar o cabelo. Rebelião, apostasia, rebeldia. Então, estou corrigindo, não? Queres ir para o céu, mulher, terás que colocar um véu. E em público, no ônibus, no centro da cidade, quando vais ao médico, ao supermercado, na escola. Terás que colocar o véu. E além do véu, o Paulo fala que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça. Quem rapava a cabeça eram as mulheres prostitutas, né? Mas se você corta o cabelo, o que Paulo diz lá? Como que Deus te vê, mulher, sem o véu? Vê você, como que ele te vê? Eu vou ler aqui como é que Deus te vê sem o véu. Todo homem que... Aqui, ó. Versículo... É o 3, né? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, que é o marido, né? É o mesmo que ter a cabeça raspada. Então, mesmo que ela não rape a cabeça, sem o véu, o Criador Jeová dos céus e da terra, o Eterno, o Todo-Poderoso, El Shaddai, Jeová, Deus único e Pai, te vê, mulher, como se tivesse com a cabeça rapada. É o mesmo que ter a cabeça rapada. Então, mesmo que você não rape a cabeça, embora Paulo disse, se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo, e se é vergonhoso cortar o cabelo e rapar a cabeça, cubra com véu. Mas se não usas o véu, Deus te vê careca, mulher. O Criador dos céus e da terra te vê careca, né? Não tem como você entrar no céu, não. Mas eu creio em Jesus, nome latim, marca da besta. Mas eu creio em Cristo, nome grego. O Salvador não vem da Grécia, vem de Israel. O nome que salva é Yehoshua Mashiach. Você está perdido, mas queres ir no dogma, credo, tradição, RI, regulamento interno, norma, crença da sua igreja? Vá. Não sou eu que vou me perder, não. É você, mulher. Simplesmente é você, mulher. Então veja, esse personagem que vai surgir no fim dos tempos, e quem vai poder derrotar ele não é o rei do sul, não é o rei do norte, a Rússia, nem Israel com a Mossad, IDF, Exército de Defesa de Israel. Nenhum país, nenhuma nação vai poder vencer esse personagem. A Bíblia diz que naquele tempo, Daniel 12, versículo 1, levantar-se-á Micael, não é Miguel, Micael é Micael, o arcanjo, um grande príncipe. É o único que vai poder derrotar esse personagem, que vai estender suas mãos sobre outras terras, e a terra do Egito não lhe escapará. Tornar-se-á dono dos tesouros de ouro e de prata e de todas as pedras preciosas do Egito. Você acha que é um papa? Que é o Leão XIV que vai tomar o Egito? País de mais de 110 milhões de habitantes, tudo muçulmano radical. Mesmo que se diz Mahdi aí, ele prega a mensagem dele via internet, ele tem pessoas lá no Egito, né, seguindo ele,
Lá a Irmandade Muçulmana prende. Lá o Egito prende, né? E prende, se botar advogado para tirar, até o advogado é preso, né? Eles são bem radicais. É na África do Norte, o Egito, né? Quando o antimachia, a besta vier, um dos sinais de quem é a besta é que o Egito vai cair na mão dele. Israel vai cair na mão dele. O rei do norte vai vir contra ele e vai derrotar. O rei do sul vai vir contra ele e vai derrotar. O sinal de que ele, né, a besta é que ele vai tomar aquelas terras ali tudinho ali, ó, do Oriente Médio ali, ó. Como Daniel 7, Daniel 8, 9 fala do chifre pequeno. Crescerá muito para o Oriente e para o Sul. O Sul é o Egito. Está ao sul de Israel. Mas nem Israel vai escapar, gente. Oh, mas temos um Papa americano agora, o mundo diz, né? Então, cumprimento a profecia de William Branham. O que é que vem depois? O que vem depois é as duas bestas. A do mar político, um líder político, e a da terra, um paranormal que vai fazer fogo descer do céu. É esse Mahdi? As pessoas perguntam, ele é o anticristo? Se ele fizer fogo descer do céu, mas a segunda besta fará fogo descer do céu e prodígios e milagres, principalmente fogo descer do céu à vista dos homens, quando surgir a primeira besta. Ela fará milagres, sinais à segunda besta, para engrandecer a primeira besta. O Papa Leão X, o anticristo, como alguns pregam. Então, se é ele fará fogo descer, cair do céu. É o que está escrito em Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Virá um paranormal, essa primeira besta aí, política, um líder político, que vai fazer guerra. Vencerá o rei do sul, vencerá o rei do norte, a Rússia, vencerá Israel, tomará o Egito, tomará terras ali, aquelas terras tudinho, vai crescer ali, vai dominar o Oriente Médio. Isso aí é um líder político, gente. Que vai ter aí a segunda besta, um paranormal a favor dele. Presta atenção no que Daniel diz aqui, no que eu estou a pregar aqui nesta hora. Presta atenção nisso. Aqui diz que... vou ler aqui, vou continuar lendo. Diz aqui, e os líbios, a Líbia, né, na África do Norte, e os cuxitas, a Etiópia, na África do Norte, pôs-se aos seus pés, nos pés desse personagem. Não é brincadeira esse que está vindo, essa criatura que está vindo. Né? Isso é tão forte, tem tanta força que vai controlar a África do Norte todinha e o Oriente Médio. E o trono dele ali, que o dragão dará, é na Turquia, ali, Pérgamo, atual cidade de Bergama, né? A Turquia está pronta para isso. É um país turco, mas é islâmico. Erdogan, não sei se é Erdogan, embora o nome é Erdogan, dá 666, né? Não posso dizer que é ele, embora ele quer virar um sultão, um califa, né? Ele quer o califado, ele quer trazer de novo o Império Otomano, que derrotou o Império Romano, né? Os bárbaros derrotou uma perna na Europa, no Ocidente, no ano 400 e tanto lá, Rômulo foi derrotado. Né? Mas já o Império do Oriente lá, Constantinopla, atual Istambul, que também tem 7 colinas, cada colina uma mesquita, foi derrotada com Constantino IX, o imperador bizantino, no ano 1400 e tanto lá. E quem derrotou foi o Islã, os muçulmanos, o Império Otomano, que durou 600 anos. E que foi derrotado pelo Império Britânico ali, no começo ali da Primeira Guerra Mundial. O Império Britânico durou 400 anos. E depois do britânico, quem veio? Veio o Império Americano, que já tem 250 anos. Dentro do Império Americano tinha Liga das Nações, tem a ONU, agora tem um BRICS. E a Igreja Romana, a Roma Papal, o Vaticano, é desde o Papa Damaso. No ano 392 já era Papa Damaso,
que deu ordem para Jerônimo fazer a Bíblia Vulgata, né? De onde veio o nome Iesus, latim. Depois, Jean Jorge Tricino, pai da letra J, em 1524, modifica a fonética do I para o J, e agora todo mundo confessa Jesus, louva Jesus, prega Jesus, ora em nome de Jesus, fala em língua em nome de Jesus, canta Jesus, profetiza em nome de Jesus. Tudo isso é catolicismo. Tudo isso é catolicismo romano. Vai, continua com Jesus, nome romano, nome latim. O Leão XIV fala latim, fala inglês, né? Nasceu em Chicago, fala espanhol, esteve aí 40 anos no Peru como missionário, né? Aqui na América Latina. Você quer ir com Jesus? Vai. Mas você está fazendo um serviço para a Igreja Católica Romana. Mas não é só a Igreja Católica Romana, ela é a mãe das outras igrejas. Mas vai fundir aí, ó, judaísmo nos acordos, aliança de Abraão, lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, lá. 4 países já entrou. O Trump vai viajar agora para a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes. Dizem que ele não vai passar em Israel, né? Vai evitar Israel. O povo está com medo dele virar as costas para Israel, né? Dos Estados Unidos abandonar Israel, né? A imprensa israelense, os políticos de Israel, Benjamin Netanyahu, está todo mundo com medo. O que vai acontecer? Né? Nem em Israel ele vai no Catar, Emirados Árabes, e lá visitar o MBS, lá, Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro lá do trono da Arábia Saudita. Né? Tudo agora é profético. Tudo agora é profético. Ô, pregador, qual é o tema da sua pregação nesta hora? O tema da minha pregação é um sonho que eu tive em 2022. É claro que eu não vou relatar esse sonho totalmente, né? Porque ele tem várias cenas e eu já vejo ele se cumprindo. Cenas desse sonho que eu vi. Mas a quarta cena desse sonho, eu via pessoas alimentando um leão fora da jaula. E eu fiquei observando as pessoas jogando comida para aquele leão. E era um leão que eu nunca vi na minha vida, porque o destaque daquele leão era a cabeça dele, era muito enorme. E as pessoas jogando comida para um leão fora da gaiola, da jaula, da prisão. O leão estava solto. E uma cabeça enorme, eu vendo aquilo, os homens, pessoas importantes, dando comida para aquele leão. Eu olhei aquilo e falei, gente, esse leão vai comer gente. Eu até pensei, eu botei a pregação, cortei, coloquei aí no canal do YouTube, eu disse, eu não sei o que é esse leão, seria ele, esse movimento no Brasil, o bolsonarismo, misturado com política e igrejas evangélicas aí, protestantes, pentecostais, neopentecostais. Eu, quando preguei, eu disse, eu não sei o que é esse leão, mas é um movimento. Porém, agora eu não tenho dúvida. Já tem um leão na terra aí, e vai crescer, viu? Está em Roma, está no Vaticano, eles dizem, no trono de Pedro, na Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro. E eu estava vendo agora, porque esse leão 14 deu a entrevista, né, acho que 10 minutos, para a imprensa, os jornalistas lá no Vaticano, e a jornalista dizendo assim, nós estamos todos leonizados com o Papa Leão, encantados com o Papa Leão, com a inteligência do leão. O leão nem mostrou ainda quem ele é, vai crescer, nem mostrou quem ele é ainda, e as pessoas já estão tudo entusiasmadas. Esse Leão 14 chegou diferente do Karol Wojtyla, João Paulo II, diferente do Joseph Ratzinger e Bento XVI. Esse Leão 14 chegou diferente do Francisco, do Mário Bergoglio, Robert Francis Prevost, né? O Leão 14 chegou diferente. Por que o leão?
Gente, presta atenção. Donald Trump está na Casa Branca hoje. E o Trump tinha dito que roubaram aquela eleição dele lá. Ele mandou os trumpistas invadir o Capitólio. Teve morte, né? Acho que 1.700 trumpistas estavam presos. Quando o Trump assumiu, agora, em janeiro, a primeira coisa que ele fez foi uma canetada e mandou sair todos os trumpistas, até quem matou, né? Tinha trumpista que pegou 20 anos de cadeia na prisão federal nos Estados Unidos. E o Trump, durante esses 4 anos aí, ele está enraivado. Alimentou raiva, ódio. Veja o que ele está a fazer. Tarifando o mundo. Mas a pior coisa que o Trump está a fazer nesta hora, e nós vimos isso ontem, uma brasileira sendo presa, né, nos Estados Unidos, a brasileira gritando sobre os gritos, né? Que coisa feia, né? Imigrante. Ele quer varrer. Estados Unidos, acho que tem 12 milhões de imigrantes, quer varrer todo mundo. E por que a Igreja Católica põe um leão 14? Por causa dessa problemática aí. De mandar os imigrantes embora, já que é um papa de dupla personalidade, natural de Chicago, então nasceu nos Estados Unidos, mas tem dupla cidadania, tem cidadania peruana, e Trump tá mandando embora peruano, venezuelano, brasileiro. Trump tá mandando embora do Equador, da Colômbia, do Brasil. Tá mandando embora argentino, todo mundo da América, até da Guatemala. Por que a Igreja Romana coloca um papa americano, mas com dupla cidadania peruana da América Latina para fazer frente a essa expulsão de imigrantes? Mas aqui é que está a coisa. Ao colocar um papa para esse objetivo, não sabia a Igreja Católica que está cumprindo uma profecia da Bíblia. E de William Branham, né? Um papa americano seria colocado lá nos Estados Unidos e depois disso viria em Mar da Besta. Não só o ecumenismo, concílio, união de igreja, mas também os acordos de Abraão, no Dubai, Emirados Árabes. Como também vem a construção do terceiro templo. Ou seja, muitas coisas vão acontecer, mas objetivo político. O objetivo é político. Vamos botar um papa do Peru, porque o maior problema agora é imigração, imigrantes estrangeiros sendo varridos, jogados para fora, com mãos algemadas, pés com corrente, em aviões, sem falar do Bukele, no El Salvador, com aquelas prisões lá, e o Trump agora vai abrir Alcatraz, na prisão antiga. A força americana, então vamos colocar um papa peruano lá, é americano, mas tem dupla cidadania, também é peruano, para botar freio no Donald Trump. E ele já tinha criticado isso, J.D. Vance, vice-presidente, e também criticado Donald Trump. Só que eles não sabem que com isso aí vão cumprir a profecia. Pensa que vai colocar um papa só para empatar Donald Trump com expulsão de imigrantes estrangeiros? A coisa vai além, gente. Simplesmente a coisa vai além disso, irá além disso. Eu disse no sonho, esse leão vai comer gente. Então agora eu posso pregar, né? Já que o mundo tem um leão, já que a imprensa, o jornalista está dizendo, estamos sendo leonizados. Embora esse Papa Leão XIV vai dizer, não, eu botei Leão XIV por causa de Leão XIII, que foi o Papa da virada do século, né? Do século, nós estamos no século XXI, teve o século XX, o Leão XIII foi do século XIX, né? No tempo do desenvolvimento da tecnologia, da industrialização. Só que hoje o mundo está vivendo um tempo de transformação. Agora é da IA, da inteligência artificial. O Leão XIII era da tecnologia, transformação industrial. Tanto que ele é o primeiro Papa, o Leão XIII, a aparecer na televisão, ser filmado.
Já o leão 14 é a transformação da Iá, né? Da Iá que tinha chegado ano retrasado, né? Da Iá que agora já não está mais interagindo, aprendendo. A Iá agora já vai começar a dominar, mostrar a sua inteligência mesmo, já interagiu. Então ele fala, eu escolhi leão 14 para isso, para dar continuidade ao leão 13, né? Ah, é? Pois eu vi um leão, pessoas alimentando o leão, e ele tinha uma cabeça enorme. E ele não estava numa jaula, e eu disse, esse leão vai comer gente. William Branham disse, depois de um papa vindo dos Estados Unidos ser colocado lá de acordo com a profecia, o que é que vem? A imagem da besta. O que é isso? Perseguição. Não lembra de Leão 10? Que queria queimar Martim Lutero? Na fogueira? Pegou o anelzão lá, que diz que é o anel de Pedro, né? Selou lá na bula papal. Vamos ver se Lutero resiste a uma bula papal, um decreto do Papa, né? Vamos ver se ele resiste, mas as coisas vão se fundir. Não só o ecumenismo já está aqui agora, mas vai fundir a aliança de Abraão, acordos de Abraão. E acordos de Abraão envolve terceiro templo, que é a aliança de judaísmo, cristão, cristianismo e muçulmano. Os ufólogos dizem, né? Mas com o Leão 14, eu estou esperando descer a nave-mãe, naves, OVNIs, alienígenas, extraterrestres. Esse é o Papa que vai mostrar que existe ET, alienígena, extraterrestre, OVNI. Ele vai botar para fora esse segredo que o Pentágono, o Vaticano guarda. Gente, esse aí é o Papa dos Estados Unidos. O que vem aí é a imagem da besta. É o Antimachia, é essa criatura aí, esse personagem que eu estou lendo aqui em Daniel capítulo 11, a partir do versículo 40, eu continuo lendo, continuarei lendo. Os líbios e os cuxitas, os etíopes, pôr-se-ão seus pés, mas virão perturbá-lo. Olha, a única coisa que vai perturbar a besta do mar, virão perturbá-lo. Notícias provindas do Oriente, China, do Norte. Quem está lá no Norte? O rei do Norte é a Rússia, né? Mas quem está lá também lá no Norte? A Coreia do Norte. Da capital Pyongyang, do ditador Kim Jong-un, que tem submarino nuclear, bombas nucleares, mísseis intercontinentais nucleares, né? Esse aí que vai perturbar a besta, bomba atômica. E aí a China tem de sobra, está fabricando mais e mais. E ele partirá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ele aí, a besta da terra, aliás, a besta do mar, Apocalipse 13:1. O que vai fazer? Olha o que a Bíblia diz aqui: armará as tendas do seu palácio entre o mar, aí é o mar Mediterrâneo e a montanha do santo esplendor, aí é o monte Sião, que Israel já fez lá, está fazendo a estação do metrô, 70 quilômetros, que vem da capital Tel Aviv até Jerusalém, onde vai ser erguido o terceiro templo, né? Ele vai armar, primeiro o trono dele é na Turquia, lá, Istambul tem 7 colinas, cada colina uma mesquita, vem do Islã, mas mais tarde ele vai transferir o governo dele. Não é de Roma para Jerusalém, não é de Roma para Israel, é do trono de Satanás, da Turquia para Jerusalém. Armará as tendas do seu palácio, seu governo, entre o mar Mediterrâneo e a montanha do santo esplendor. Monte Sinai, no topo é o Monte Sião. Agora tem Domo dos Espíritos, Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa. Mas futuramente vai ser construído o terceiro templo. Quando fala vai armar, eu entendo aqui que é aquilo que Paulo falou, vai se sentar no templo de Deus. É o que Daniel diz no capítulo 9, versículo 27. Esse príncipe, essa besta, né, do mar, fará um acordo com muitos. Não é só com Israel, não é com muitos. Por uma semana, 7 anos, são 7 anos.
Porém, nos primeiros 3 anos e meio, ele não vai mostrar a identidade dele, não. Vai enganar. Na metade da semana, restando 3 anos e meio, romperá, quebrará a aliança, quebrará o acordo e colocará o terror e a abominação na nave do templo. Gente, hoje não tem templo no Monte Sião, no topo, no Monte Moriá, ali em Jerusalém, mas haverá. E quando houver, ele vai colocar a abominação da desolação. O que é isso? Isso é mesquita. Não vê Erdogan? Recep Tayyip Erdogan? Ele não pegou a primeira igreja do cristianismo, a igreja de Santa Sofia, a qual Constantino construiu em cima do local que era um templo pagão e colocou a cruz em cima da igreja de Santa Sofia e com isso enganou os cristãos, virou o patrão, o marido da igreja, casou com o cristianismo. Erdogan não pegou essa igreja de Santa Sofia que a Unesco tombou como museu lá, o califa no tempo do Império Otomano tinha feito essa igreja virar museu. Mas o Erdogan, que está há mais de 20 anos no poder da Turquia, Ankara, a capital na Turquia, o que ele fez? Ele fez esse museu virar uma mesquita. Hoje os muçulmanos rezam a Alá, o Deus do Islã, 5 vezes por dia. Quando o terceiro templo foi erguido, isso vai virar mesquita. Vai funcionar? Vai. Vai matar a vaca vermelha? Vai. Vai ter Cohen, sacerdotes, levitas e rudins, judeus? Vai. Vai se chamar Casa de Oração, como Instituto do Templo em Israel, diz que vai colocar esse nome no terceiro templo. Vai, mas tem uma hora que ele vai virar mesquita. Colocará o terror, Daniel 9:27. A abominação em cima da nave do templo. Hoje não tem templo, mas não tem como Daniel 9:27, Apocalipse 11 não se cumprir. Vai se cumprir. Pegue esse caniço, essa vara, mede o templo, Apocalipse 11. Mede o altar, mede os que neles adoram. Deixe o átrio para as nações, porque a santa cidade de Jerusalém será pisada por 42 meses. Ora, esse é o período da grande tribulação. E lê Ezequiel, capítulo 9. 6 homens com armas destruidoras virão para exterminar tudo ali. Só aquele que tiver o selo. Quem tiver o selo de Deus na testa vai ser poupado. A voz disse aos 6 homens com arma destruidora: espere o homem com um tinteiro aí, selar na fronte, na testa, daqueles que gemem, choram, oram, por causa das abominações feitas em Jerusalém. Apocalipse 14 diz que o sinal não é uma cruz. Judeus e judeus não vão virar cristão nunca. Nunca vai crer em nome de Jesus. Nas 22 letras do alfabeto hebraico não tem a letra J. A Bíblia diz lá, Apocalipse 14, que Yehoanã, que se chama de João, viu o cordeiro e os 144.000 de pé em cima do monte Sião. E eles tinham na sua testa o nome do cordeiro e do seu pai. Então o selo de Deus é isso aí mesmo. Yod, Re, Vav. É um nome que tem Yod, Re, Vav. E o nome Yehoshua tem Yod, Re, Vav. 3 letras do tetragrama sagrado, Yod, Re, Vav, Re. Já que o Re é repetido, aparece a mesma letra 2 vezes. Só de Yehoshua, Yod, Re, Vav, esse é o nome de Deus. Eu fiz teu nome, ó Pai, conhecido aos homens que do mundo me deste. Eu manifestei o teu nome aos homens, a terra aqui de Israel. Isso é Yehoanã, que se chama de João, 4º Evangelho, capítulo 17. Mas lá no capítulo 5 ele diz assim: eu vim em nome do meu Pai. Meu nome tem Yod, Re, Vav. Vocês, Israel, hebreus, judeus e judim, me recusaram. Outro virá no seu próprio nome e vocês vão receber. Mas esses 144.000 aí, eles terão o nome do cordeiro e do pai do cordeiro. É Yehoshua. Estou lendo a Bíblia aqui. Armará as tendas do seu palácio entre o mar Mediterrâneo e a montanha do santo esplendor, que é o Monte Sião. No topo do Sião está o Monte Moriá, onde Avraham foi sacrificado, não Ismael, como diz o Corão de Muhammad,
Mas como diz a Bíblia, vai sacrificar Isaac, né? E chegará o seu termo, ou seja, chegará o fim da besta, sem que ninguém lhe venha em auxílio. Não diz a Bíblia em Apocalipse 19, 10, e vi os céus abertos, e vi um cavaleiro num cavalo branco, porque a besta estará num cavalo esverdeado. Seu nome é morte, o nome da besta, o Sheol, o inferno acompanha, 1/3 parte da terra. Apocalipse 6, versículo 8 e 9 será morta, ou seja, se tem 8 bilhões na terra, mais de 2 bilhões vão morrer. Com espada, feras da terra e com pestes. E então haverá o duelo final, lá, Apocalipse 19. Ele vem montado num cavalo branco enfrentar a morte no cavalo esverdeado. O Islã, a religião que corta pescoço, decapita pescoço. Quem não receber a marca da besta vai ser decapitado. Não vai poder comprar e nem vender. Quem recusar vai ser decapitado. O Corão diz que é para matar cortando pescoço. É do jeitinho que está na Bíblia. O Apocalipse 19 diz que lá no Armagedon ele vem montado num cavalo branco. E ele se chama o Verbo, a palavra de Deus. No seu manto e na sua corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele tem um nome que ninguém sabe senão ele mesmo. Um nome que ninguém sabe senão ele mesmo. E Paulo fala com um assopro da sua boca, ele destruirá o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Apocalipse fala com a espada que sai da sua boca, vai derrotar a besta e o falso profeta. A besta que sobe do mar, o falso profeta, a segunda besta que sobe da terra. Não é os Estados Unidos nem o Vaticano, porque a Bíblia diz que esses dois homens de carne e osso nem morreram fisicamente e foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então não deixe ninguém te enganar. Dizer que o anticristo é os Estados Unidos, é um sistema, não. Antimachia é um homem, o falso profeta é um homem. Um é paranormal, religioso, para fogo cair do céu, um espetáculo, não? E o outro é político. Vai levar o Oriente Médio à guerra, vai mudar tudo ali no Oriente Médio. Nesse tempo, levanta-se-á Mihael, se chama de Miguel, em português, mas em hebraico é Mihael, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do teu povo. Aí é os 144 mil. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo, o teu povo, o povo de Israel, 144 mil escapará. Isto é, todos os que se encontrarem escritos no livro. É o livro da vida, né? Então, depois disso haverá a ressurreição. Muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão. Uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, né? O horror da condenação. Para o horror eterno. E os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado o livro até o fim. Mas agora estamos chegando no fim, né? Está na hora do livro ser aberto, os segredos, os mistérios serem abertos. Muitos andarão errantes. Sai de uma igreja católica, entra na protestante, sai da protestante, vai para a pentecostal, sai da pentecostal, vai para a deuteropentecostal, sai da deuteropentecostal, vai para a neopentecostal, sai da neopentecostal, vira testemunho de Jeová, sai do testemunho de Jeová, vira mormon, sai dos mormon, vira muçulmano, sai dos muçulmanos, vira judaísmo, judaizante, em sinagoga. Muitos andarão errantes, e a iniquidade aumentará. Na sua Bíblia está escrito: a ciência se multiplicará. Na minha está dizendo que a iniquidade, saber o certo e fazer o errado, vai aumentar.
Eu paro aqui, não deveria ler o restante, mas vou parar aqui. Olha aqui, Jeová, único Deus e Pai Criador. Abençoe essa pregação nesta hora, né? Que ele abra seus olhos, porque já está indo um leão vai comer gente. O Leão 14 diz: o mal não vai prevalecer. Que mal? Não vai prevalecer se a maior maldade. Quem faz a Igreja Católica um purgatório, Maria Medianeira, rezar aos mortos, ter imagem de escultura, isso aí é maldade, gente. A Igreja Católica manda almas para, não para o purgatório, mas para o inferno, para o Sheol, né? Para a hiena de fogo. Com suas doutrinas, tradições erradas, dogmas, credo. Como é que o mal não vai prevalecer se a Igreja Romana faz o mal? Olha aqui, Jeová, único Deus e Pai. Só existe um único Deus e Pai, ele é Jeová. E seu Filho. Eu e o Pai somos um, somos plural. E é Joanã 10:30. E o Filho é o Salvador e mediador entre Jeová, único Deus e Pai, e a humanidade, os homens e mulheres. E ele abençoe esta pregação nesta hora. Amém.